Antes disso ele deixou sem escolha. Desde quando você se sente jornalista? E do jornalismo atual, o que você acha do jornalismo atual brasileiro? Está em crise? Eu acho que o jornalismo está passando por uma revolução, uma bendita revolução, eu diria até, porque nesses últimos 10 anos, assim, com a explosão da internet, a democratização, né, dos meios de comunicação, isso eu acho que desacralizou a figura do jornalista, né? Antigamente o jornalista era o intermediário, assim, entre os fatos e o público. Hoje, se você for levar isso ao pé da letra, esse papel o jornalista perdeu um pouco, né? Até para o próprio público e para o leitor. Eu acho saudável isso. Outro dia eu estava vendo até um dos casos mais banais, o incêndio que teve aqui na Lagoa. O Twitter, as pessoas já estavam postando fotos e vídeos ali no Twitter com mais rapidez do que as emissoras de televisão e os sites oficiais de jornalismo. Eu acho que essa revolução, esse tsunami assim que se derramou sobre o jornalismo, eu acho saudável, porque vai repensar a função do jornalista e do jornalismo, né? Eu acho que aquele modelo clássico que existia, que é da rede, por exemplo, as redes de televisão, né? Você tem alguém falando para todo mundo ao mesmo tempo, isso aí está acabando. Só existe hoje praticamente eventos, né? Você tem uma Copa do Mundo, você tem falar para todo mundo ao mesmo tempo. Agora, fora disso, o jornalismo está inteiramente estilhaçado, né? A tendência é essa, ser micropúblicos, assim, tudo. Eu acho saudável, eu não tenho essa atitude conservadora, assim, em relação a essas coisas, não. Eu acho que essa é uma revolução bem-vinda e que ninguém sabe para onde vai, né? Estamos no meio de um tsunami, por enquanto a onda está vindo em cima de todo mundo, a gente está tentando entender para que lado vai, mas ninguém sabe, cada um diz uma coisa. Eu acho até, já que todo mundo faz uma profecia também, eu posso fazer uma. Eu acho até que, pelo andar da carruagem, vai chegar o dia em que você prepara uma entrevista ou uma reportagem aqui na Globo News, na TV Globo, seja onde for, e você vai postar direto. Ficou pronta? Você posta direto na internet, não vai ficar esperando domingo às 8 da noite para exibir aquilo para o público. Eu acho que vai ser meio uns portais assim, no dia que todo mundo estiver internetizado, estiver conectado. Eu acho que a tendência é essa, entendeu? É a vida online. Eu acho que não tem como você voltar atrás disso. Não tanto revolução, mas de certa forma, essa coisa meio gonzo que faz o CQC e a liga do Rafinha Bastos, que eu acho até mais interessante. O que você tem a opinião sobre esses? Eles não são jornalistas, fazem essa coisa meio gonzo de às vezes criar situações. Mas... Eu gosto também, eu gosto de CQC, não tenho problema nenhum com isso. Também não tem aquela coisa de jornalista, de ficar, mas fulano não é jornalista, não pode fazer. Eu acho que jornalismo, até se você levar o pé da letra assim, eu acho o seguinte, jornalista tem que estudar, né? Então, essa coisa de dizer que quem é contra ou a favor do curso do jornalismo, eu acho que talvez até o diploma seja rigorosamente uma coisa dispensável. Agora, estudar é indispensável. Sim. Eu não conheço ninguém que tenha ficado mais burro por ler mais, não existe isso aí, ou mais ignorante por ler mais. Então, eu acredito um pouco na autoformação, vamos dizer assim, do jornalista. O jornalista que se procura ler as coisas importantes e não tão importantes, mas ler, se preocupar com a qualidade do texto. Eu acho que isso é uma virtude que independe do fato de você ter diploma ou não. Então eu não tenho essa coisa meio jornalista, ficar lá no pedestal, só eu posso falar para o público. Não, eu até brinquei outro dia, estava numa discussão da coisa, dizendo, olha, eu acho que os rudimentos básicos do jornalismo, o básico mesmo assim, beabá. O presidente Lula desembarcou hoje em Brasília. Se você pegar uma foca mestrada assim, passar 3 dias ensinando ela aprende isso aí, o básico eu estou falando. Então não tem essa história de ficar achando que nós somos os gênios da comunicação. Isso é ridículo, né? Jornalista tem um problema também, que geralmente 99% eu diria se acham mais importantes do que são, né? Porque os jornalistas têm a mania de se considerar importante, assim, acordar de manhã e ficar pensando, qual é a lição de futebol que eu vou dar a Pelé hoje? O que é que eu posso dizer? Então não existe, pelo amor de Deus. Eu acho que essa democratização, eu acho genial. Quanto mais gente interessada, bem informada, que queira, inclusive até exercer o jornalismo, que seja, criar um blog, dar uma notícia interessante, publicar uma entrevista interessante num blog, eu acho ótimo. Diretor, você acha a melhor maneira de apresentar uma reportagem, o livro reportagem, foi onde você encontrou de mostrar ela ampliada da maneira toda? Eu acho que o livro reportagem terminou virando um espaço nobre para reportagem, porque os grandes jornais deixaram de publicar assim,
grandes reportagens, você não vê mais uma revista de reportagens aqui no Brasil, né, como houve um Dia Realidade, por exemplo. E eu acho que o livro terminou se transformando num espaço nobre para a grande reportagem. E claro que atinge um público muito menor, mas o livro também sempre foi um produto de elite. Não adianta você fazer de conta que vai vender um livro na Geral do Maracanã, não vai. E tem lugar nenhum do mundo, assim, o livro é um produto de massa, né? Eu acho que o livro terminou sendo beneficiado pelo que aconteceu no Brasil. Foi a diminuição do espaço da reportagem na grande imprensa, terminou abrindo, os livros cumpriram de certa maneira esse papel, né? Eu gosto de fazer, é um espaço que eu gosto de exercer esse jornalismo em livro, né? Sim. E quais, assim, você considera as principais virtudes para um bom repórter, um bom entrevistador? Não, acho que aquela coisa, a primeiríssima coisa do entrevistador é ter atitude crítica, né? Não, eu estou falando isso aqui porque às vezes é fácil você bancar um menino zangado, ficar lá agredindo as pessoas e tudo. Isso aí é fácil fazer, não dura muito até, eu diria. Mas eu acho que é aquela coisa, você primeiro no caso de uma entrevista, assim, você se informar obsessivamente sobre o entrevistado. Você não pode chegar para o entrevistado, o cara escreveu um livro e perguntar quantos livros você já publicou. Isso aí você tem que ter uma obrigação de ver antes, onde é que ele nasceu, onde é que ele estudou, onde é que ele viveu, o que é que ele pensa. Tudo isso você tem que fazer antes. O receita do desastre para uma entrevista é você chegar e fazer pergunta do beabá para o entrevistado, não pode. Agora eu acho que essa coisa de você se preparar, e é uma coisa que é uma regra universal. Na hora que o entrevistado nota que você conhece o que ele fez, você tem grandes chances de avançar na entrevista, né? E eu acho que tem essa postura também crítica, né, de você tentar provocar no bom sentido o entrevistado. Eu acho que isso é indispensável, porque senão vira conversa de comadre, que é a coisa mais chata do mundo, né? Eu acho. Conversa de comadre, parece aquelas duas velhinhas no muro conversando uma com a outra. Isso aí não dá no jornalismo, daí não sai jornalismo nenhum, eu acho. E tem outras escolas afora do Brasil, que eu não sei se é o temperamento brasileiro também, essa coisa de ficar todo dando tapinha nas costas dos outros e tudo, mas assim, escolas de jornalismo lá fora são muito mais, são muito melhores do que as nossas. Eu estou falando escola institucional, como estilo de jornalismo. Você chega nos Estados Unidos, uma entrevista coletiva do presidente da República, o cara se levanta lá e peita o presidente dos Estados Unidos. Fala, não, o senhor mentiu quando disse isso. Aqui fica um pouco essa coisa, né? Sua solenidade, essa coisa assim que o jornalismo precisa quebrar, eu acho. O jornalismo precisa quebrar essa solenidade, essa coisa de tapinha nas costas, essa amizade, essa promiscuidade entre jornalistas e celebridades. Eu acho que isso aí daí não sai jornalismo.